Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou a Laila Codonho, sua host dessa noite, e hoje vamos conversar sobre carreira técnica em TI. E aqui com a gente, começando pelo nosso time de hosts, aquele que vocês já conhecem a voz de primeira, Luiz Gonçalves. Oi, todo mundo. Eu queria dizer que depois de 20 anos de carreira aí, o certo seria dizer Sandy Sênior, né? Não Sandy Júnior. Pô, ela não é mais justa, 20 anos depois, mano. O tempo que eles ficaram parados, eles eram Sandy pleno? Bom, também conosco aqui, nosso querido Johnny Bravo, Diego Fernandes. E aí, galera? Eu prefiro me abster de qualquer tipo de piada. Foi engraçado seu comentário mesmo assim. E por último, nosso consagrado da terra do Tio Sammy, Everton Wagner. E aí, tudo bom? Eu tô naqueles que o jogador de futebol sabe que no final da carreira técnica vai para os Estados Unidos ganhar dinheiro antes de se aposentar. E nosso convidado dessa noite, o cara com um sobrenome bem difícil, Daniel Van. Ih, meu Deus. Fala aí, pessoal, boa noite. Ganhe um prêmio quem conseguir falar meu sobrenome. A Laila entra em contato com vocês aí no fim do programa. Weinschenker. Muito bem, Laila, pode entregar o prêmio. Ai, foi mal, galera, mas tem dificuldades aí com o sobrenome. E bom, você sabe, antes de começar o episódio, que foi trazido pela Impulso Network, a nossa patrocinadora, apoiadora, aquela comunidade querida aí com mais de 8.600 desenvolvedores, profissionais de tecnologia, designers, gerentes de produto, todo mundo que trabalha com tecnologia está lá na Impulso. E se você não tiver ainda, não perca essa chance. Acesse impulso.network usando o nosso link de referrals aqui na descrição. E o destaque dessa semana vai para o blog da Impulso, ali que está recheado de conteúdo em carreira, dicas de tecnologia. É muito bacana. Então, se você quiser escrever um post, você envia através da própria comunidade ali, pode me procurar lá na comunidade e o seu post vai ser compartilhado em todas as redes sociais, na Changelog, vai ser muito legal e você vai ter aí mais um conteúdo aí para colocar no seu currículo virtual. Tá bonito. Impulso.net. Para começar nosso papo aqui sobre carreira técnica em TI, vamos começar falando um pouquinho sobre carreira convencional em empresas. A gente entende que o nosso mercado brasileiro, ele tem tanto o que a gente chama de carreira tradicional, mas também tem agora, entrando com as startups e empresas mais modernas, outros formatos. O que vocês têm para falar sobre isso? Sobre carreira convencional, acho que uma coisa que eu posso trazer, eu comecei em empresas tradicionais de várias formas, assim, tradicionais na sua organização de hierarquia, mas tradicionais também nas relações entre TI, que ficava isolado ali na sua jaulinha, quase CPD, e as relações eram impressionantemente diferentes do que eu vivo hoje no meu dia a dia, na empresa onde eu trabalho e em várias empresas por onde eu passei. Assim. Massa, Dani. Conta pra gente um pouquinho de onde você vem, o que você faz. Comecei como desenvolvedor, mas desenvolvedor nesse contexto, né? Então, eu gosto de dizer que eu tive uma guinada de carreira de desenvolvedor quando eu fui no primeiro Fórum de Software Livre, lá por 2006, mais ou menos 2007, lá em Porto Alegre. Antes disso, um dos tópicos que acho que vale a pena falar mais aqui, a carreira em Y nas empresas e na minha visão de desenvolvedor era uma carreira em I. Assim, todos os desenvolvedores queriam ser gerentes em algum momento, o que dá uma palhinha de quão pouco saudável era a relação corporativa, né? Depois do Fórum Internacional de Software Livre, eu me aproximei não só de Python, mas de comunidade, participei da fundação da Associação Python Brasil, com pessoas que eu conheci lá, e tem essa grande ruptura, e aí passei a conhecer várias outras coisas interessantes a partir daí. Legal. Eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas, né, na Federal, e posso dizer que uma das coisas que eram pregadas lá, o Luiz, não sei se lembra disso, mas é que quem era bom virava gerente. Toda a parte de gerência era muito glorificada e o desenvolvedor em si ficava como, entre aspas, o peão.
Mas isso tem mudado, assim, na minha percepção, pelo menos, de ter trabalhado em startups e tal. Cada vez mais tem se valorizado o desenvolvedor dentro das empresas, né? Desenvolvedores bons, tecnicamente e tal. Tem, eu acho que não só valorizado quanto a questão de processo, de hierarquia, mas eu acho que cada vez trazendo mais responsabilidade, dando mais responsabilidade e mais liberdade para o desenvolvedor e entendendo que o desenvolvedor ele tem um papel criativo dentro da empresa e não só um papel analítico, um papel de pegar uma tarefa e desenvolver e acabou. Então eu acho que uma das coisas que fez mudar tanto esse cenário, e principalmente as startups estarem apostando no desenvolvedor como um personagem de uma forma um pouco diferente dentro do negócio, é esse entendimento que o papel dele é muito mais criativo do que realmente só pegar e executar, que ele não vai funcionar simplesmente pegando um board do Trello, vendo todas as tarefas e sai desenvolvendo. Eu acho que esse é um ponto também bem interessante. Concordo inteiramente com o que você falou, mas eu ainda sinto, quer dizer, na verdade, senti a falta de uma coisa que é importante também. Além da dinâmica de trabalho, uma carreira em Y plena, a parte financeira tem que acompanhar, né? E muitas empresas que praticam essa dinâmica em que o desenvolvedor ele não é um codificador que recebe tarefas e entrega o trabalho pronto, e sim participa do processo, participa da construção do produto, mas acho que em muitos lugares falta um passo que é o desenvolvedor olhar para a sua progressão sem limites. Sim, uma coisa que eu queria comentar é que a Laila, por exemplo, comentou que ela tem informação de análise e desenvolvimento de sistemas, eu também tenho. Eu acho que uma coisa que o Agile acabou mudando, né, essa visão de trabalho, como que as equipes de desenvolvimento funcionam hoje, acabou transformando isso, de que, por exemplo, o analista de sistemas não é um cargo, né, ele é um set de skills que vai fazer você ter uma visão de sistema e desenvolver um produto melhor, né. Só que no passado, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, o mercado de Curitiba ele é muito voltado na área bancária, por exemplo, né, então sei lá meados de 2009, quando eu comecei a trabalhar com isso, a visão que os programadores tinham é que entrar na área profissional como programador era um caminho de entrada. E a maneira de você se desenvolver não era nem virando chefe, nem virando gerente, era você virando analista, né? Então você começava como programador e a única maneira de você ganhar mais dinheiro, ter mais visibilidade ou avançar na carreira era virando analista de sistemas, né? Que no modelo Waterfall, principalmente, que facilitava isso. Então olhando esse lado que a gente quer abordar hoje, né? Sobre de que o programador, a pessoa técnica tem que partir para gerência de pessoas, cabe bem com o que alguém acabou comentando aí, que é sobre o valor que é dado pro trabalho do programador. Quanto mais evidenciado que o desenvolvedor, o programador, ele tem um papel importante e horizontal dentro das equipes, né? Não tá abaixo e acima de ninguém, né? Ele trabalha junto com as pessoas. Daí a gente consegue enxergar essa carreira técnica em Y que foi comentada, né? Que se você vai pra gerência de pessoas ou se você vai pra uma gerência, né? Pra uma liderança técnica ou alguma outra coisa do gênero. Então acho que é bom olhar pra esse lado também, né? Que vai muito de que as pessoas, elas querem evoluir, elas vão querer ganhar mais dinheiro ou querer ganhar mais, sei lá, uma visibilidade por onde tiver o caminho. Eu não sei se, talvez vocês não lembram, até o Everton já saiu da faculdade desde dos anos 80 ali, mas o restante, assim, eu que saí da faculdade há pouco tempo, eu sei que essa questão dessa visão de o desenvolvedor, ele tem que virar gerente ou tem que virar analista pra crescer na carreira, ainda existe. Assim, na visão dos professores que estão repassando isso pode, claro, depender da universidade e tudo mais, mas ainda tem muito essa cultura dentro das faculdades. É algo assim que tu vê, às vezes vai conversar com algum aluno, assim, ele já tá pensando, não, eu vou virar desenvolvedor, vou entrar numa empresa, vou ficar lá tantos anos e vou virar gerente da equipe ou tentar virar um analista, alguma coisa assim. É algo assim. A visão dos professores reflete esse cenário que acho que ainda existe, assim, quando a gente fala de startups ou de empresas mais tradicionais. E eu trabalhei, sei lá, 2 ou 3 anos numa dessas empresas tradicionais. O crachá das pessoas, conforme o cargo, tinha cor diferente. Isso dava um status para a pessoa. Inconcebível uma visão dessa dentro de uma empresa que valoriza não só o desenvolvedor, mas qualquer profissional, né? Se você não alcançou um nível de gestão, você está um nível abaixo, você tem um crachá diferente,
tem acesso a lugares diferentes. Sim, eu acho que isso é uma reflexão também do modelo tradicional de qualquer escritório, de qualquer empresa, né? Eu acho que isso foi um reflexo natural, que principalmente no começo, né? E agora a gente tenta rever isso, e que em qualquer escritório você sempre vai ter as pessoas do lado operacional, as pessoas são o chão de fábrica, e a única maneira delas subirem na carreira é elas absorvendo esses cargos de liderança, né? Você virar um coordenador de equipe, você virar um gerente de equipe, você virar um gerente de área, um gerente de projeto, sei lá, depende de... Não tô falando nem de área técnica, né? Qualquer área. O que é extremamente difícil também. Sim, extremamente difícil, não tô falando que é fácil, né? Mas é que, olhando por esse lado, na área operacional não existe uma visão de carreira, né? Então acho que esse é um reflexo que foi até um pouco natural, né, pra área técnica, que a gente tenta rever hoje em dia. Entendia-se muito que a área técnica era operacional, né? Então a parte de construção, de evolução, de estratégia, de, enfim, análise, né, de problemas era deixada para as pessoas que tinham cargos maiores, e daí só a execução ficava. Então o desenvolvedor, ele entrava bem nessa categoria, né? Mas isso tem mudado, né? Como eu pelo menos, né, na minha parte profissional, que trabalhei muito em startup, o desenvolvedor acaba tendo muito essa parte analítica. Então não existe mais, por exemplo, no Olist lá, não se tem um analista de sistemas, você tem o desenvolvedor, e ele faz esse papel. Eu tenho uma interpretação particular para o termo desenvolvedor, e eu usava muito isso, uso ainda em contratação ou em definição, quando eu estou explicando o cargo. Eu diferencio o programador do desenvolvedor, trazendo exatamente isso que você falou, Laila. Sim, no Olist, eu trabalhei no Olist também. Os programadores são desenvolvedores de software, que inclui análise, que inclui arquitetura, que inclui qualidade, que inclui uma série de outras coisas que, enfim, na visão tradicional era fragmentado, e é ainda, né? Você tem uma equipe de QA, uma equipe de arquitetos, uma equipe de infraestrutura, uma equipe de desenvolvedores, e com hierarquias, às vezes, dentro dessas diversas carreiras de tecnologia. Mas puxando um pouco até o que o Everton falou ali sobre a questão, hoje a gente tem no mercado aí, você tem desenvolvedor júnior, pleno, sênior, mas você também tem os papéis de líder técnico, né, tech lead e gerente de pessoas, team lead, que querendo ou não é um pouco do que você entende como gerência, né, só que muito mais voltado para pessoas, no meu entendimento. Dani, hoje você trabalha muito nessa área, você pode contar pra gente sobre essa evolução. Eu sei que o tema hoje é carreira técnica em TI, mas a gente entende que tem esses papéis e o que eles representam, assim, no mercado hoje. Quando a gente fala em tech lead, tem uma lição aprendida numa experiência que a gente fez na Olist. Eu tenho um sentimento contraditório em relação a isso. Por um lado, é confortável ter uma pessoa na equipe que seja o líder técnico. Mas quando a gente fala, alguém mencionou, acho que foi o Everton, Agile, a gente vê práticas e implementações de Agile, e as que eu vi, que foram as equipes mais ricas que eu observei trabalhar ou trabalhei junto, eram equipes que tinham autonomia. E por vezes a liderança técnica traz uma hierarquia dentro da hierarquia, como se a gente estivesse reproduzindo aquele outro modelo com uma roupagem nova. Numa equipe ideal, claro, você vai ter gente com skills técnicos ou analíticos, ou experiências diferentes, melhores ou maiores ou menores do que as outras pessoas, mas a troca é muito importante. Então eu vejo com algum ceticismo a necessidade de um líder técnico. Acho que a colaboração, o trabalho no dia a dia, parear práticas de desenvolvimento em equipes são mais eficientes. Assim. Sim, uma coisa que é até meio confusa, né, do que é o tech lead, qual que é a diferença de você ser um líder técnico uma coisa que, pelo menos eu considero um team lead, né, que é uma liderança de time. Às vezes é meio confuso isso, né, que é o papel de gerência de pessoas. Eu acho que até algumas empresas, elas não estão muito acostumadas, ou as pessoas até não estão muito acostumadas, às vezes, a absorver isso, né. Eu já tive até algumas situações engraçadas de que dentro de uma mesma equipe existia um líder de pessoas, que era alguém que estava seguindo a carreira gerencial na empresa, só que dentro daquela equipe, ele é uma pessoa técnica também, ele trabalhava como analista de negócios naquela equipe, no caso, mas ele era o líder na questão gerencial das pessoas, ele acompanhava a carreira, fazia sessões de feedback, né, fazia todo o acompanhamento da carreira das pessoas. E eu tava nessa equipe e era o líder técnico dessa equipe, que era alguém que tinha a visão de
a visão de sistema, né? A visão de pra onde que aquele produto estava indo, fazer treinamento das pessoas e tal. E ele era o meu líder. Então tinha 2 líderes na equipe. Na área técnica, eu era o líder dele. Na área de liderança de pessoas, ele era meu líder. Então acabou dando certo porque a gente se dava muito bem, mas isso pode gerar um conflito de interesse, às vezes, nas equipes, que é meio confuso, né? E acredito que não é só a gente que passou por isso. Eu vejo também que, falando de líder técnico, como o próprio nome diz, é uma pessoa que tem esse conhecimento técnico muito forte, ele tem essa questão de poder ajudar e guiar, né? É quase que uma mentoria ali dos outros desenvolvedores, outras pessoas do time, mas com viés técnico. Já uma pessoa de gerência, ela tem que ter skills de relacionamento com pessoas, ela tem que saber lidar com pessoas. Então ela sai um pouquinho ali da casinha do técnico para fazer a gestão de pessoas, RH mesmo, né, nesse sentido. Então você tem que saber ter uma boa comunicação e outras skills que talvez o líder técnico não precise, porque o foco dele é a parte técnica em si, né? Cara, aí eu me permita discordar um pouquinho só, porque eu acho que a comunicação, essa skill de comunicação, ela é interessante pros dois. Que eu acho que um líder técnico que tem problemas de comunicação, ele acaba gerando muito conflito na equipe também, de decisões que às vezes parecem ser meio top-down, de uma mentoria que não acontece muito bem, treinamento que a pessoa não dá, ou que ela dá às vezes de má vontade, ou acaba não dando com uma qualidade muito boa. Então, eu acho que a comunicação, ela é interessante pra liderança em termos gerais, assim, não sei como vocês veem isso. Sim, não, justíssima. Acho que eu não me expressei muito bem. O que eu quis dizer é que, tipo, a pessoa que ela é uma gerente de pessoas, ela tem que ir muito mais além nisso. Lógico, comunicação, como você bem falou, cara, é o top de tudo, na minha opinião. Mas você tem que entender aquele funcionário, aquela pessoa dentro daquela empresa, qual o potencial dela, e você tem que também ajudar ela a extrair esse potencial dela mesmo. Pra mim, o gerente de pessoas tem muito mais esses soft skills, assim. Eu concordo com a parte totalmente de trazer autonomia para os desenvolvedores, principalmente fazer com que cada um deles se sinta tech lead, se sinta que está à frente do projeto. Aqui a gente prega bastante isso, e o máximo que a gente tem é um PO que vai determinar o andamento do projeto, para onde que ele vai caminhar. Mas cada um dos desenvolvedores dentro do time, ele tem autonomia e tem segurança para poder tomar decisões. E, claro, sempre conversando com o time, mas as decisões geralmente são feitas em time. E aí, quando o time não consegue chegar numa decisão, que aí chega alguma coisa assim que não consegue fechar, aí a gente toma uma decisão já daí algum superior, alguma coisa assim, mas geralmente essa pessoa não faz parte das decisões no dia a dia. Voltando um pouco para a área que foi comentado sobre a carreira técnica, né, na carreira em Y, né, na vertente técnica da carreira em Y, na área técnica, nos exemplos que eu tive, não sei se vocês têm exemplos que são bons exemplos disso, mas nos exemplos que eu tive na minha carreira de empresas que tentavam aplicar isso e até tinham a carreira técnica estabelecida, ela era bem limitada. Você começava como desenvolvedor júnior, virava um desenvolvedor sênior, acaba virando eventualmente um líder técnico de equipe, virava depois um arquiteto responsável por um produto que várias equipes trabalham nele. Dependendo da empresa, você pode virar, por exemplo, o CTO, que soa, né, como na área técnica um cargo máximo que você pode ter. E comparado com a gerência de pessoas, eu acho que a gerência de pessoas é muito mais ampla, né, desses passos que você consegue seguir. Então a impressão que dá é que a carreira técnica, na prática, ela é limitada. Mesmo que ela exista, ela pode ser limitada ou tem poucos cargos para muita gente. Como que vocês veem isso? E tem uma falácia aí que está embutido, que é quando você tem de fato carreira em Y, as pessoas não deveriam ter interesse. Assim, desenvolver software é legal pra caramba, assim. E não tem nada que barre tua carreira. Você pode evoluir sempre e virar um profissional excelente. Gerenciar pessoas, ou até fala de liderança técnica, isso é exercido de jeitos diferentes em empresas diferentes. É diferente de desenvolver software. Então você pode ter excelentes desenvolvedores com ótimos soft skills que colaboram, que são desenvolvedores que trabalham junto com o time, mas não querem simplesmente assumir uma carreira de gestão. E eles têm ótimas razões, não porque é um terror carreira de gestão, mas é completamente diferente do que eles fazem. O conhecimento técnico para um gestor de um time de desenvolvimento é essencial, no meu modo de ver. Ou seja, é pré-requisito
tenha sido desenvolvedor. Só que nem todo desenvolvedor quer seguir esse caminho. Mas aí a gente entende que, bom, como a gente falou, né, a gente tem os cargos de júnior, pleno, sênior, mas o que mais que a gente tem, assim, até falando um pouquinho pro nosso público aqui, né, que tá, enfim, construindo a carreira, tá almejando alguma coisa. Hoje a gente tem, quero virar CTO, que é o cargo mais alto de tecnologia, né, mas CTO também, ele acaba gerenciando pessoas e recursos, então o que seria essa construção de carreira técnica, assim? Acho que eu posso contar um pouquinho como funciona lá no Grupo Zap, onde eu trabalho hoje. A gente tem uma ladder que define, não em termos de júnior, pleno e sênior, a gente tem 6 níveis de evolução de carreira técnica, que tem vários requisitos que não só requisitos técnicos, né? Nos níveis mais altos, o que é avaliado no desenvolvedor para que ele progrida na carreira é participação e ajuda a outros times, ajudar outros profissionais menos experientes ou não a se desenvolver, se envolver em questões ou temas trazidos pela empresa, participar, promover a engenharia do Grupo Zap dentro e fora da empresa. E é uma carreira que não é uma carreira em que você vai certamente ter uma promoção a cada período de tempo. Você precisa de fato se desenvolver naquilo para que você suba de nível. E isso é uma pessoa ficar lá por 10 anos, pode ser que ela atinja um patamar técnico para chegar a SD6, que é o software developer nível 6, ou não. Também de acordo com seus interesses. Ou seja, era isso que eu queria dizer lá atrás, que uma empresa que de fato promova carreira Y para que não tenha 200 programadores todos querendo ser CTO e se esfaqueando nos corredores, você precisa promover isso. Se isso de fato tem valor para a sua empresa, a carreira em Y ela precisa ter a recompensa financeira e precisa ter uma boa, mas antes disso ela precisa ter uma boa definição do que é essa progressão, né? Então, acho que é um trabalho árduo aí para ser feito a 4 mãos entre os profissionais de recursos humanos e os gestores de tecnologia, construir. E na verdade, cometi até um deslize aqui no Grupo Zap, os desenvolvedores fazem e fizeram e fazem parte da construção do que é essa definição. Então, essa definição é pública, depois posso compartilhar o link com vocês, e qualquer desenvolvedor do grupo pode alterar a ladder ou pode sugerir via PR, está no GitHub, uma alteração de definição do que é um SD5, SD4, e aí por diante. É bacana, olhando pelo lado das startups, né, que eu acho que a Laila comentou, que acho que a experiência que ela tem é maior, né, com startups. Na MongoDB, que é onde eu trabalho, apesar de, né, parecer uma empresa grande, é uma empresa grande, tem mais de 1.000 funcionários no mundo, ela tem muito cultura de startup também. Então, por exemplo, dentro do grupo que eu trabalho, você tem os desenvolvedores, você tem cada time localizado de times pequenos, né, que são no máximo, 7, 8 pessoas. Você tem o líder técnico desse time, que é um líder de pessoas também, então não existe a diferença do que é uma liderança técnica e uma liderança de pessoas, ela acaba virando a mesma coisa, e isso também é reproduzido para cima. Então, eu tenho o meu líder, tenho o meu gerente, e daí tem o diretor da área. Todas essas pessoas, elas são técnicas, e elas falam de assuntos técnicos, resolvem assuntos técnicos, participam de reuniões técnicas, abrem por request, sabe, fazem discussões, participam de discussões muito de baixo nível, assim, sobre baixo nível no quesito de entrar em detalhes, né, sobre assuntos técnicos, mas elas são também gerentes de pessoas, elas fazem acompanhamento de carreira, fazem acompanhamento de controle de feedback, reuniões regulares, né, de todo mundo, né, tipo, eu tenho reunião com o meu líder a cada 2 semanas, com o líder dele a cada 1 mês e com a diretora da área a cada 3 meses, por exemplo, então, que é uma reunião que eles chamam, né, de skip level, né, que você fala com o chefe do seu chefe. Então, acho que essa cultura de startups, eu acho que é uma coisa que a gente pode enxergar hoje, eu acho que vai ter muito reflexo no futuro também, dessas startups que acabam ficando grandes demais, né. Eu não sei qual que é a experiência de vocês, mas eu achei, assim, é a primeira vez que eu tenho esse tipo de experiência, eu acho muito bacana, de você não ter também essa diferença do que é um líder técnico, do que é um líder de pessoas, porque às vezes a empresa não consegue absorver as duas coisas, né. Então, olhando por esse lado, eu acho interessante.
Eu acho que principalmente dentro dessa cultura de startup, como é algo cultural, né? Como a gente está falando de cultura, e isso vai se criando desde o início da formação da empresa, da ideia, e as pessoas que vão entrando, elas vão se adaptando a essa cultura. Eu acho que é legal porque a gente vai entendendo que não existe pessoa especialista, geralmente são pessoas mais generalistas dentro da área dela, né? Então a gente vê pessoas que elas têm, às vezes a gente consegue desenvolver um potencial em alguém que a pessoa não sabia que existia. Então, por exemplo, aqui a gente tem muito, por exemplo, a pessoa entra pra desenvolver, ou ela entra às vezes pra ser instrutor, e ela acaba trabalhando em outra área. Então a gente enxerga muito que a pessoa, quando ela entra dentro de um contexto desse, que ela consegue trabalhar em mais locais, a assumir mais responsabilidades, deixar ela mais livre pra ela entender onde que ela se encaixa melhor, geralmente a gente consegue enxergar um potencial mais legal nas pessoas. Então a gente tem casos de, por exemplo, gente que entrou aqui pra dar aula, só que gostou muito mais de desenvolver e tá lá desenvolvendo. Tem caso contrário também. Então, eu acho que é bacana isso. Sim, eu acho muito interessante esse papel nessa visão mista, né, de entender onde que as pessoas querem trabalhar, né. Eu acho que isso é uma qualidade de liderança, independente de ser técnica ou não técnica, que é interessante, né, colocar as pessoas certas nos lugares certos. O gerente de pessoas vai fazer com uma visão, e o líder técnico no sistema vai fazer por outra, né. Tem uma coisa curiosa, que é o gerente, seja líder técnico, líder, a gente está falando de papel de gestão, né, aí você fala de gestão de pessoas, ou há algum tempo você pode falar, sei lá, a gente falava bastante de gestão de projetos ou gerência técnica de um projeto, mas eu gostei da visão que o Everton trouxe, quer dizer, não faz sentido você separar esses papéis em pessoas diferentes. Uma provocação que eu me faço, e aí queria ouvir de vocês como é que é a experiência, será que a gente precisa de fato de do termo liderança técnica? Imagine um time com desenvolvedores experientes, sei lá, tem um bom equilíbrio, um time com 4 pessoas, tem um menos experiente, 2 desenvolvedores, pegar a régua tradicional, júnior, pleno e sênior, 2 plenos e um sênior. O que na prática faz o gestor ou o líder técnico ali? Porque ele não tá, tô pressupondo que ele não tá codando, e ele não tá de fato botando a mão na massa. Eu acho que o principal papel nesse caso é a questão de dar segurança pro time e alinhar a ponta do foguete, como se fosse assim. Eu acho que o líder técnico, quando ele entra num time, principalmente de pessoas menos experientes, é que essas pessoas, elas não têm a segurança, a confiança, às vezes, de tomar as decisões por completo e garantir que vai seguir naquele fluxo. Então eu acho que nesse caso o líder técnico vem principalmente para dar segurança pro time. E para colocar um pouco mais de tempero nessa conversa, eu acho interessante também a gente olhar pelo ponto de vista de que a gente tem 2 tipos de modelo de serviço, vou colocar assim, de empresas de tecnologia, né? Você tem principalmente as startups, e também no geral, né, as empresas que são as first parties, né, que você desenvolve o produto dentro da sua empresa, para a sua empresa e da sua empresa, e você pode ser terceiro também. A minha experiência profissional, 80% dela foi sendo terceiro, ou seja, trabalhando em empresas que prestavam serviço para outras empresas. Então eu acho que a visão do líder de pessoas, ela acaba sendo muito mais necessária, essa separação, né, de um líder técnico de um líder de pessoas, um gerente, no caso, eu acho que ela é muito mais evidente em empresas terceiras, porque você vai ter pessoas que vão ter que colocar as pessoas nos times certos, para os clientes certos, alocar as pessoas nos lugares certos, realocar essas pessoas de um cliente para o outro e tal, e o líder técnico, geralmente, ele vai ter uma fidelidade para um cliente, para um produto, para um software muito maior, e vai entender do que aquilo funciona para baixo, né? Tudo que está em volta daquele produto, daquele cliente. Então, acho que olhando pelo lado das terceiras, eu acho que acaba evidenciando um pouco alguns casos de que a gestão de pessoas, ela é mais evidente, né? Como uma coisa separada da gestão técnica. Faz sentido. Inclusive, no caso de terceiro, você precisa ter um ponto de referência ou alguém para matar, né? Caso seja alguma dificuldade. Alguma garganta. Mas eu queria responder o comentário do Diego. Sem querer parecer repetitivo, eu vou voltar na questão da carreira em Y, mas querendo dizer que profissionais que estão há muito tempo na casa permanecem no nível técnico, seja com remuneração adequada, não seja, mas, ou seja, tem um cara super experiente, conhece de cabo a rabo os produtos. Este cara, ele codou e participou do projeto, do design de diversos softwares da companhia. A Lixo tem vários desenvolvedores nessas condições, e os gerentes
mesmo, sei lá, o próprio Oswaldo Santana, que ajudou a criar os primeiros sistemas, e ele depois virou CTO, na verdade sempre foi CTO, mas ele codava no início, ele desenvolvia junto com o pessoal, ele começa a se distanciar desse sistema. Você não está arquitetando junto com as pessoas. Principalmente, daí eu concordo com o que Diego e Everton trouxeram, se este gestor for também gestor de pessoas, porque quando a gente fala de desenvolver pessoas, é uma tarefa de dedicação quase integral, assim. Você precisa prestar muita atenção, ter muita sensibilidade, se dedicar, fazer planos junto com essas pessoas, fazer os one-on-ones e uma série de outras coisas que tomam um tempo que não te permitem, por mais que você, sei lá, eu tenho mais de 20 anos de carreira, só que no meu time atual, nos meus últimos times, eu era o técnico menos qualificado para decidir algumas coisas. Então eu usava a minha experiência para influenciar, mas não para direcionar. Mas concordo, Diego, no caso de uma equipe menos experiente, você tem que se fazer mais presente ali. Tem que dar um rumo, dar um norte maior. Só que se o desenvolvedor é de fato desenvolvedor ali naquela definição que eu mencionei, que é um desenvolvedor, analista, arquiteto, mesmo que com pouca experiência em algumas dessas coisas, a liderança técnica, se tiver uma contrapartida boa dentro do time, ela tende a ser menos necessária, na minha visão. E por outro lado também, eu acho que a questão da liderança de pessoas, né, eu pelo menos vejo o termo liderança como uma forma diferente de gestão, né. Eu acho que liderança, você não pode simplesmente, por exemplo, se sua equipe está precisando de um líder, você não pode contratar um líder, você não pode procurar no mercado um líder. Eu acho que a liderança ela tem que ser reconhecida, ela tem que nascer dentro da equipe, ela tem que surgir dentro de uma equipe. Eu acho muito mais interessante você fazer com que essas pessoas se desenvolvam da equipe para poder virar líder, acabar se enxergando como um líder, agindo como um líder e sendo reconhecida pela própria equipe como um líder, que é uma coisa natural, do que simplesmente você decidir, não, a partir desse momento você é o líder, a partir desse momento eu vou contratar fulano no mercado que ele vai ser o seu líder. Eu acho que simplesmente não funciona. As empresas acabam tentando fazer isso, eu acho que por esse legado da gestão de pessoas, que é muito comum você contratar um gerente e trazer uma pessoa completamente de fora para gerenciar um setor, uma equipe, um produto, seja o que for. E só que eu acho que na liderança técnica isso acaba não funcionando muito bem. Muito bem colocado, quer dizer, nem na técnica e nem na de pessoas. Quer dizer, você contrata gerentes, você não contrata líderes. Uma das qualidades do gerente tem que ser uma capacidade de liderança. Mesmo ele tendo, isso pode acontecer no contexto de uma equipe ou não. Eu já trabalhei com equipes e não deu liga. E aí, paciência, eu não fui reconhecido como líder daquela equipe. E tem sim um papel de liderança quando você é gerente. Você promove atividades de team building, você cuida da carreira das pessoas. E as pessoas não querem um gestor que eles não reconheçam como líder fazendo isso. Bom, a gente falou bastante sobre, enfim, a questão de gestão, de liderança, mas e olhando um pouquinho para o lado da parte de contratação, currículo, o que as empresas geralmente estão buscando nisso? Porque se você tem uma gerência, uma liderança, você provavelmente tem muita opinião na hora de contratação. Então, o que mais agrega nessas coisas para que também o pessoal que está ouvindo a gente tenha essas dicas de como, enfim, melhorar ou construir o seu currículo, portfólio, enfim. Tem que ir atrás de tech leads. Leads. Como é que é o negócio? Hã? Não entendeu? Leads. Nossa. Nossa, foi muito ruim. Excelente. Deixa, Léo. Pode deixar, Léo. Ajudaria a desenhar. Foi muito boa, mas um apoio visual aí ia ser melhor. Cara, o Luiz não falou nada, cara. Ele vem e mete uma dessa. Bom, vou continuar quieto aqui. Não podia perder o time. Laila, você pode repetir a pergunta? Eu me desconcentrei com essa piada. Ela foi tão boa que eu perdi aqui a linha de... Não, é relacionado muito... Falou, pessoal, até semana que vem. Bom, era relacionado ao que esses gerentes, esses líderes buscam na hora da contratação, né? Porque como a gente falou muito de gerência e tal, mas eles têm uma opinião normalmente muito forte, e como o pessoal que está ouvindo pode reforçar o currículo, GitHub, LinkedIn, o que mais agrega valor na hora de, por exemplo, se aplicar numa entrevista, ou enfim, de se construir mesmo com a sua carreira, né? Eu, particularmente, acho que currículo, GitHub é só uma fachada, que muito mais é
a sua experiência, o que você carrega, que vai valer na hora de uma entrevista. Mas o que vocês acham sobre isso? Concordo com a tua opinião sobre, não sei se fachada, mas é um pedaço, né? Conta um pedaço da história. Acho que a parte formal, o currículo, ajuda a ter uma ideia mais sobre a pessoa do que sobre a experiência, assim. Eu acho que alguém que queira, sei lá, tá em início de carreira, não tem tanta experiência, gosta de desenvolver, gosta de programar, use e abuse do GitHub. Ele só vai ser uma fachada, como você falou, ou vai dar uma visão muito parcial sobre aquele desenvolvedor se ele não usar muito o GitHub. Mas se ele se envolve em projetos, se ele cria projetos próprios, participa, aplica boas práticas que ele conhece, que ele estuda no GitHub, é um excelente currículo, melhor do que o currículo escrito. Eu concordo, eu gosto... Aqui, assim, o nosso processo de contratação, ele é um pouco diferente, como a gente é uma empresa de educação, geralmente, e isso, tipo, 90% das pessoas que estão aqui dentro são pessoas que participaram da nossa comunidade, e a maioria delas, que foi uma coisa, assim, que pra gente é o total diferencial por a gente ser uma empresa de contratação é enxergar uma empresa de educação, é enxergar as pessoas que indiretamente ou diretamente estão tentando ajudar outras pessoas. Isso a gente leva muito em conta. Então a gente tenta ver se a pessoa às vezes escreve post, se a pessoa às vezes já tentou criar algum vídeo, se a pessoa costuma ajudar outras pessoas ou contribuir em projetos. Tudo que a gente enxerga que o programador pode estar ajudando outras pessoas, pode estar educando, pode estar ensinando de uma forma, a gente leva extremamente em conta. Tanto que acho que currículo a gente nunca pediu. No máximo, realmente, a gente dá uma olhada no GitHub para ver os projetos. Eu acho que não é nem a questão da qualidade técnica dos projetos. Porque, cara, a qualidade técnica a gente ensina, uma hora todo mundo vai chegar numa qualidade técnica legal. Eu acho que é o desejo por buscar coisas novas, tá sempre ali correndo atrás, sempre procurando uma coisa nova, testando algum projeto novo. Eu acho que isso é o mais interessante, a gente dá bastante atenção nisso. Sim, eu acho que uma coisa interessante para quem quer alçar nessa visão de carreira técnica é de que os trabalhos, as empresas, os lugares que você vai querer trabalhar estão procurando pessoas apaixonadas por tecnologias, tipo, não por uma tecnologia em específico. Então, você provar que você não é apaixonado por uma coisa específica, só sabe fazer aquilo e é limitado àquilo, é muito mais interessante você, né, mostrar que você é apaixonado por tecnologia no geral e tudo que envolve isso do que ser, não, eu sou programador Java, é isso que eu sei fazer. Eu sou programador Python, é isso que eu sei fazer. Não, as pessoas, a gente até gravou um programa sobre isso, né? As empresas estão cada vez mais procurando pessoas que sabem resolver problemas e que que consigam se adaptar a situações e problemas para resolver essas questões. Então, acho que dá para olhar por esse lado também. Uma prova disso, você acabou de trazer um exemplo disso que você acabou de trazer, que lá no Grupo Zap, os times escolhem as tecnologias que vão trabalhar e, claro, escolhem levando em consideração não só o seu gosto técnico, mas a experiência que tem dentro do time. Então, a gente se divide lá em squads, você já mantém 3 sistemas em Node.js, tem um sistema em Python ali, você escolheu um terceiro, desenvolver uma quarta coisa, uma quinta coisa em Scala, vai ter que justificar muito bem aquela escolha técnica. Mas tem uma multiplicidade de tecnologias e plataformas lá bem interessante. E sim, a gente lá busca gente apaixonada por tecnologia. Nossa, bem legal. Acho que por isso que eu virei designer, né? Meu GitHub era só pó. Agora tu pode colocar botar aqueles GIFs nos repositórios pinados na home do GitHub, assim. Daí dá pra deixar mais bonito. É só isso que eu vou fazer agora, na verdade. Quando você falou sobre virar pó, eu já imaginei o Thanos. Eu tô na fissura Marvel aqui, eu já imaginei o Thanos transformando o seu GitHub em pó. A gente até colocou um item aqui sobre como o mercado absorve profissionais mais velhos na área técnica. Acho que isso foi especialmente para você, né, Daniel? Tô achando que sim. Qual é a idade média aqui? Vamos lá. Eu tenho 45, quem é o mais próximo? Eu tenho 31. Acho que eu sou o mais próximo. Ok, então acho que a pergunta é para mim. E o Luiz, você tem 14 anos, né, Luiz? Faço 9 na semana que vem, na verdade. Caramba. É um menino prodígio, né?
como é que o mercado absorve? Bom, eu estou empregado, então o mercado absorve, o que já é um bom sinal. Eu acho que, como eu tenho barba branca e cabelo branco desde cerca de 30 anos de idade, antes era um pouco menos, né? Meu apelido já foi cinzento, porque eu tinha cabelo branco desde sempre, e talvez que eu fosse mal como Saruman, mas eu não sou mais mal agora, eu voltei pro lado branco, tá tudo certo. Espero, quando olho uma barba branca, tem uma expectativa que seja um cargo de gestão. E tem uma coisa que eu estava pensando quando fui convidado para participar dessa conversa aqui, que é, será que se as empresas por onde eu passei tivessem carreira em Y, será que hoje eu seria gestor? Mas eu olho para os desenvolvedores hoje e vejo todos muito novos, na casa de 30 e poucos anos, e mesmo dentre os gestores eu eu sou gestor master, né? E não virei CTO. Não acho que isso seja um problema para mim ainda, mas não sei como é que vai ser depois de passar da casa dos 50. Você falou 50 gerente, mas por que gerente? Eu gosto muito de trabalhar próximo aos times de desenvolvimento. Quando o trabalho fica mais administrativo, não me atrai tanto. Mas não tenho informação de mercado sobre como é que é. Eu fui muito bem recebido lá no Grupo Zap e estou muito feliz de trabalhar com eles. Então, lá no Grupo Zap, gestores da casa dos 45 são bem recebidos. Como é que é isso aí na experiência de vocês? Eu acho o ponto que você comentou sobre quando você vê alguém mais velho, né, você tem a expectativa de ser ou um gestor ou um líder, né? Ou Papai Noel. Dificilmente... Ou o velho do Rio, né? Quando a minha barba fica muito desregrada, pode ser uma variação de Papai Noel. Mas, enfim, eu acho que a tendência é você atrelar, né, a idade com a experiência. Então, eu imagino que, tipo, você ter um desenvolvedor sênior, nível sei lá o que você espera dele é muito essa questão da experiência, de que ele traga, por mais que não seja um líder, toda essa bagagem, né, uma pessoa que passou, isso falando de alguém que começou uma carreira técnica cedo, né, que tem alguns anos de carreira, não só anos de idade, né? Mas essa é a minha percepção sobre a relação no mercado. Então, beleza, você vai ter uma pessoa mais velha, então você tem que considerar o ambiente, por exemplo, startups, né? Vai ter alguém mais velho ali que tem uma outra, enfim, é de uma outra geração, então será que essa pessoa vai conseguir se incluir nas piadinhas e no ambiente mais com a galera mais jovem? Ou não, essa é uma pessoa que ela é mais retraída, então ela tem que entrar num ambiente mais, enfim. Eu acho que essa discussão é boa, inclusive a gente tem a equipe bem variada aqui em questão de idade. No começo pra gente era não foi uma preocupação, mas dava isso que a Laila falou, o medo de às vezes fazer uma piadinha e tipo a pessoa não entender, mas aquela parte de você é a média das 5 pessoas que você convive, tipo, é totalmente, geralmente isso é cultural e a pessoa se adapta e ela acaba fazendo piadinha depois. Mas eu acho que assim, não tem como a gente falar assim, não existe preconceito contra profissionais mais velhos diretamente. Eu acho que assim, não é bem... é preconceito, não é preconceito? Assim, não é... o que eu acho que gira mais em torno é geralmente para essas pessoas, eu acho que até depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas são pessoas que às vezes vêm de outras áreas, são pessoas mais velhas, e elas estão migrando para a área de tecnologia, e aí elas já são mais velhas, ou seja, elas estão começando com tecnologia, ou seja, elas vão começar em cargos menores, e aí com uma idade superior. Eu acho que é diferente daquela pessoa que ela já é sênior, por exemplo, ela vai entrar numa empresa de tecnologia. Eu acho que nesse caso, realmente, preconceito é nulo. Mas a pessoa que ela trabalha com outra coisa e ela vem trabalhar com tecnologia, eu acho que existe um preconceito, principalmente nessa parte de cultural, da empresa achar que ela não vai conseguir, por essa pessoa já ter uma boa bagagem de vida, ela talvez não vai conseguir se adaptar à cultura de uma empresa, de uma startup, ou talvez ela, por exemplo, ela já vai chegar querendo emplacar alguma coisa. Eu acho que cabe da empresa e da pessoa conversar para ver se acontece o fit, né? Eu acho que não tem muito como dizer é isso ou vai ser isso. Eu acho que é uma questão bem mais dinâmica. Assim, eu nunca me senti excluído, brincam muito comigo pela idade, embora eu não seja avô ainda nem nada, mas me ocorreu agora na fala, acho que a questão cultural é muito importante. Quando a gente fala de piadinha, ou entender ou não entender piadinha, eu acho que a gente tem que olhar
olhar para a pessoa mais velha também, da mesma maneira que a gente olha para todas as práticas e são tão difundidas, tão apregoadas hoje, principalmente em empresas mais modernas, de inclusão de qualquer tipo, idade, sexo, cor. Assim, uma pessoa mais velha é uma pessoa que tem mais idade. Se ela vem de tecnologia, ela tem mais experiência. Agora, isso não vai determinar quais são os interesses, quais são... se ela gosta de tecnologia, como a gente falou, é apaixonada por tecnologia, passou sua vida fazendo isso, então é uma pessoa que provavelmente tem valor em muitas empresas que trabalham ou que tem um core de tecnologia. Né? Sim, o que eu ia comentar, acho que o ponto que a gente tá falando diversas vezes aqui, que é sobre cultura, né? Eu acho que é o ponto-chave sobre isso. Que eu acho que, por um lado, o profissional técnico acima de 40 anos, por exemplo, né, que é uma faixa que a gente colocou aqui na conversa, ele vai ter que ter a noção de que ele vai entrar numa equipe e vai talvez, e muito provavelmente, ser gerenciado por uma pessoa que pode ser potencialmente mais nova que ela, e ela tem que estar de boa com isso. É uma questão cultural também das pessoas entenderem que isso é tudo bem. Você ser gerenciado, receber feedback, receber críticas e ter conversas produtivas com uma pessoa mais nova. E do outro lado, você entender também de que pessoas que... As empresas, né, também tem que respeitar e valorizar isso, de que um profissional técnico, que tem muita experiência na área, trabalha há muitos anos, é uma referência técnica, é uma referência de para todo mundo da empresa, pode não necessariamente tem que receber menos do que o gerente dela. Você tem que entender o papel das pessoas, né? Um papel que é completamente separado, né? As pessoas técnicas das pessoas gerenciais. E não quer dizer que porque alguém é gerente de alguém que você automaticamente tem que ganhar mais que todo mundo, e de que o programador nunca vai ganhar mais que o seu gerente, por exemplo. Então acho que dos dois lados a cultura tem que ser... Se a cultura for acertada, se as pessoas tiverem todo mundo on board com isso, né? Tiverem todo mundo de acordo com isso, acho que consegue funcionar. Perfeito isso, Everton. Eu lembro de, sei lá, ainda uns 4, 5 anos, ou mais talvez, defender na empresa onde eu trabalhava que os desenvolvedores pudessem ganhar mais de gerentes, porque tinha uma regra que impulsionava o salário dos gerentes caso algum desenvolvedor tivesse que ser promovido, isso, enfim, tivesse uma intersecção com o salário do gerente. Isso não é incomum mesmo em startups. Isso é ausência de carreira em Y. E aí você cria uma distorção porque você está pressupondo que o gestor tem a idade que for, seja mais novo ou mais velho do que outros gestores. Ele tem uma hierarquia acima e não um papel. Eu vejo o trabalho de gestão como um papel e não como uma hierarquia com quem quer que seja. O papel de desenvolver pessoas, as coisas que a gente conversou aqui. Muito bom. Bom, a gente tá já quase 1 hora aí de gravação, mas antes eu queria muito pegar dicas de todo mundo que tá aqui para quem tá começando a carreira, e principalmente para quem quer seguir na linha técnica, né, desde... Enfim, pessoas que estão começando agora, recém-formados, ou até quem está trocando e migrando a carreira, como o Diego citou. Que dicas todo mundo tem para compartilhar? Eu quero sair dessa carreira de podcast e começar nesse negócio de tecnologia. Pensei que era stand-up, graças a Deus. Cara, eu acho que dicas... Acessa rocketcity.com.br. Eu acho que... eu acho que hard skills é legal, mas eu acho que tem muita coisa que o pessoal deixa passar, e principalmente o programador, que é um bicho da caverna. Isso eu tento dizer pra todo mundo que... de faculdade, essas coisas assim, que é uma das coisas que eu mais aprendi, é que, cara, você pode chegar numa vaga muito boa sendo um bom programador, mas você não vai chegar nas melhores vagas sem conhecer outras pessoas. Então, networking, eu acho que é uma das dicas que eu posso dar de mais valia. Eu acho que ir em eventos, participar de comunidades, conhecer pessoas, trocar ideia, é onde que vai te botar nas melhores oportunidades de forma mais rápida, vamos dizer assim. E também não focar só em hard skills. Hard skills é importante, mas como eu disse, conhecimento técnico é uma coisa que depois que tu tá dentro da empresa, todo mundo vai avançar e tu vai chegar no nível, se você se esforçar, né, pelo menos igual a todo mundo que tá lá dentro. Agora, toda a parte de soft skills, e uma vez eu tava até conversando com o Matias, da Sticker Mule, que é uma das empresas mais famosas em contratação remota, ele falou, cara, a Sticker Mule olha basicamente, na hora de contratação, uma das principais coisas é se o entrevistado é gente boa. Cara, se ele for gente boa, ele tem maior chance de ser contratado. Então eu acho que essa parte de perfil pessoal, essa parte de ser gente boa, cultural, ser uma pessoa adaptativa, eu acho que tudo isso é tão importante quanto ter um bom conhecimento em hard skills. Eu queria só frisar as coisas que eu já falei, que eu acho que
da parte de hard skills, seja apaixonado por tecnologia, não por tecnologias. E da parte de soft skills, não é porque você vai se desenvolver na área técnica que você não tem que saber se comunicar. Então, se você não gosta de gente, tem uma má notícia pra você. Tem uma coisa, o meu mestre, Luciano Ramalho, uma vez eu vi ele respondendo a pergunta de um aluno, qual é a primeira linguagem que eu tenho que aprender? E ele respondeu para ele, inglês. Estude inglês, aprenda a ler inglês. Os materiais mais interessantes estão em inglês. Programe muito, use e abuse do GitHub e participe de comunidades e eventos, como o Diego falou. E goste de gente, né? Não gostar de gente dificulta um pouco. Legal. Da minha parte, que eu posso dizer, fazendo um jabazinho aí, comece estudando código e estudando alguma linguagem, se você quer ser desenvolvedor. Quando eu estava na faculdade, muitas pessoas, principalmente calouros, vinham perguntar, quero entrar em tal empresa, mas tem teste para fazer algum código e eu não sei programar. Eu falei, mas você quer entrar nessa empresa para fazer o quê? Ser programador. Então eu acho que você tem que aprender um mínimo de programação. Então, enfim, a parte técnica, como todo mundo falou aqui, é estudar, e você vai crescer e se desenvolver numa linguagem que seja, ou em algumas linguagens, ter a lógica de programação, né, que a gente fala tanto na faculdade, por exemplo. Mas, como todo mundo já disse, repetindo e reforçando, se comunique. E seja um desenvolvedor que vê além do código. Fica a dica no meu jabá da palestrinha aí que vai rolar. Só complementando o que a Laila falou, antes que eu me esqueça, eu acho que esse negócio assim, principalmente pra quem vai aprender a primeira linguagem, ou pra quem ainda não se introduziu no mercado, ou tá incontente com o que tá fazendo, eu acho que é uma das coisas mais importantes, que parece clichê também, mas não é, e programador não vê isso de uma forma clara, é que a gente precisa ter foco. O programador, quando ele tá começando a estudar alguma coisa, ele enxerga uma outra tecnologia que brilha um pouquinho mais, e ele começa a estudar aquilo, larga o que ele tá estudando, aí vem outra tecnologia, ele larga aquela outra para estudar, e acaba nunca ficando bom o suficiente para encarar um desafio e se sentindo seguro o suficiente para entrar no processo seletivo, para encarar uma entrevista e começar a trabalhar com aquilo. Então, eu acho que uma das principais dicas que eu posso dar é tenha foco. Não importa o que você escolher, a linguagem que você vai escolher, mas tenha foco e vá até o final daquilo estudando para conseguir uma vaga, antes de querer estudar outras 1.500 linguagens, frameworks, bibliotecas e por aí vai. Sim, eu acho que é muito louco isso, né? Complementando o seu complemento, é muito louco isso. Eu entendo como que deve ser difícil para quem tá começando, você se sentir apavorado, que você vê tantas linguagens, tantos frameworks, tantas tecnologias que estão saindo. Só durante essa gravação aqui devem ter saído uns 3 frameworks de JavaScript, ou mais até. Com certeza, saiu. Já saiu, e acabou de sair mais um, 4. Já tá com 500 stars no GitHub. Então, cara, eu... Pessoal, as 3 frameworks que vocês citaram já acabou, tá? Não estão sendo mais usados. Estão sem suporte já faz 2 anos. Eu olhando por esse lado, cara, eu acho interessante você entender pra onde que o mercado tá indo e se tentar ter domínio das coisas que você gosta, né? Tentar ter o mínimo de domínio antes de você partir pra outra coisa. Eu acho que é muito mais interessante você ter, né, o domínio de uma linguagem, de um framework, ali até um momento que você se sinta seguro pra resolver desafios, né, que é o que o Diego comentou, do que você saber 5 linguagens diferentes, 5 frameworks diferentes, mais ou menos, e acabar não conseguindo, nadando, sem conseguir sair da praia de nenhum deles. Eu acho que uma coisa que é importante em cima disso, complementando o complemento que tu fez ao meu complemento... Virou debate, né? Que tem a réplica da réplica. Não, é o último, eu juro. É que eu acho que eu vejo muitos programadores que estão começando que eles têm o ego muito alto, assim. Então eu acho que não ter ego também é uma coisa que te ajuda bastante no início. O programador, às vezes, infla muito o ego, então acho legal cuidar para não subir no salto demais, entender que todo mundo tem a aprender, todo mundo tem a ensinar. Acho que é uma coisa bem importante isso. Mas isso não só pra quem tá começando, pra vida inteira, né? Pra todo mundo, né? Posso brincar de complementar o complemento também? Pode, mas tem que acertar quantos complementos já foram. Complemento. Quando você conhece uma linguagem em profundidade ou um framework, ao contrário daquele profissional que pula de linguagem em linguagem que o Diego falou, te ajuda a aprender
aprender novas tecnologias. Então, se você, sem se aprofundar o suficiente em uma, pular para outra, você conhece mal duas tecnologias. Você não entendeu direito o paradigma, seja daquela linguagem que você está usando, seja funcional, orientação objeto, o que for, e aí você pula para uma outra que o amigo falou, e não é só numa entrevista que você não vai conseguir. Você vai ter conhecimento superficial para fazer um desenho de software. Então, se aprofunde em uma, depois que você tiver bastante consistência, olhe para outras coisas. Tá, pra mim, quase não falei no episódio, né, mas eu vou puxar ali o que o Diego falou. Acho que você quer construir uma carreira legal, você tem que focar no network. Isso vai te empurrar. Assim, precisa aprender uma coisa, você tem um network, você vai ter quem te ensine, você precisa treinar a sua skill para ensinar outra pessoa. Você, com o seu network, você consegue, você quer crescer. Então, eu vejo que foi muito importante na minha carreira. Eu não tenho muito tempo de carreira, mas eu vejo o quanto é importante para mim conhecer pessoas, lidar com pessoas todos os dias. Isso faz bem. Eu acho que isso transforma a gente também em profissionais melhores. Então, tipo, eu, por exemplo, puxando do que a gente falou no episódio, eu não me pego muito tech lead, team lead, não sei o que. Cara, pra mim todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá querendo um produto melhor, todo mundo quer o salário no fim do mês caindo, quer pagar os boletos, mas a gente quer construir produtos legais, produtos maneiros. Então, acho que quem tá começando agora, focar aí assim, cara, eu quero ser uma pessoa que constrói coisas maneiras, que constrói coisas legais, coisas relevantes pra sociedade. Cara, eu quero ser uma pessoa foda. Se você pensar nisso e focar, eu preciso de pessoas muito legais do meu lado, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer, não só em tecnologia, mas principalmente na nossa área, que a gente pode criar muita coisa, né? Diferente aí de outras áreas mais operacionais, mais escritório, né? Por assim dizer. Eu acho que na nossa área a gente tem a capacidade de criar coisas muito, muito poderosas. Foca em conhecer pessoas, foca em dar o seu melhor e, cara, é isso. Você vai construir uma carreira. Uma carreira brilhante é só um produto disso. Muito legal, galera. Então, para encerrar aqui, muito obrigada ao Dani Van Scheister pela participação. O papo foi muito divertido. Gente, valeu. Gostei muito, muito do papo. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado aí pelo papo. Adorei. É isso aí, galera. Boa noite. Foi muito massa. Vários complementos. Isso aí, valeu, aquele abraço. Eu vou comprar um complemento alimentar aqui na internet. E eu não vou dar tchau, porque senão você vai parar de ouvir esse episódio e não vai ouvir os recados e as hashtags dos ouvintes essa semana. Eu dou tchau pra você depois. Falou, galera, valeu aí, mais um dia. Até a próxima. Aquele abraço, tchau. Esse episódio maravilhoso aí, você pode estar com vontade de colaborar com esse projeto maravilhoso aí, que é o podcast PodTag, que chega pra você toda segunda-feira aí com conteúdo maneiro. E, bom, a partir de R$5 por mês, a gente já tem falado, mas pra lembrar, né, que você tem acesso aí ao canal privado dos hosts lá no Discord. Então, todos os hosts e todos os VIPs, né, independente se é júnior, pleno, sênior, estão reunidos no canal. É muito legal, é um network muito maneiro, memes, spoilers de filme, zoeiras e tipo, conversa sobre a vida o tempo todo. Assunto sério também, né? A gente sempre pede dicas e passa algumas ideias com os VIPs primeiro, ou pede ideia de pauta, pede dicas de convidados. Acho que nos 2 últimos programas a gente teve convidados que foram indicação de VIPs, então essa é uma vantagem também. Sim, até o nosso patrão Gavron, ele comentou, né, na própria comunidade, assim, tipo, que mudou bastante, ele se sente legal, se sente bem utilizando aí a nossa ferramenta e tal, né? Então, realmente é uma forma de networking muito bacana e também uma forma de descontrair, tipo, é bem legal. E assim, se você entrar e não for VIP, você nem vê esse canal. Então ele realmente tá privado, tá escondidinho ali. Então, por R$5 por mês para ter acesso a isso. Além disso, você pode participar das gravações ao vivo, fica sabendo com antecedência qual é o tema, para você poder se programar. E você interage por chat, conversa direto com os convidados, sugere itens na pauta ali ao vivo, manda suas dúvidas. E, assim, sempre que tem dúvida, a gente joga aí pro episódio, também pode ser dúvida de outras pessoas. Então, realmente é muito maneiro. E no final de cada temporada, a gente sempre tem uma surpresinha ali e um agradecimento nominal aí. Então, cara, R$5 por mês não vai fazer diferença pra você e vai fazer uma baita diferença pro nosso projeto. Então, acessa lá, podtag.com.br/apoie e seja um apoiador do PodTag. Isso aí, jogue dinheiros na gente. Se também saiba, querido amigo ouvinte, que mandar dinheiros pra gente, tacar uma barra de ouro na cabeça do Luiz quando você estiver andando com seu Monza 86 marrom na rua e ver ele, não é a única maneira que você pode ajudar a gente, mas se você quiser tacar a barra
barra de ouro no Luiz, ele não vai reclamar também, né, Luiz? Não, nem um pouco. Pra gente é muito interessante também movimentar a nossa comunidade no Discord, a nossa nova comunidade no Discord. Lá a gente tem canais de texto e de áudio, canais onde a gente movimenta a comunidade, fala sobre séries, filmes, música, assuntos quentes da semana, spoilers de Game of Thrones, spoilers de Vingadores, canais onde a gente só fala inglês, onde a gente reclama da vida, faz os desabafos, pede feedback dos episódios. Tem basicamente canais de divulgação, que é basicamente o que a gente fazia aqui no programa Ion, que a gente está movimentando e disseminando essa ideia lá, divulgar eventos, divulgar podcasts, vagas, classificados, jabás de projetos da galera. Então, cara, tem canal para todos os gostos. Tá muito interessante a comunidade desde da nossa migração do Slack pro Discord. E saiba que para entrar nessa comunidade é muito simples. Só você acessar podtech.com.br, no canto superior direito tem o link Comunidade Discord, clica lá e você vai ser levado para esse caminho sem volta, consumidor de tempo e da sua vida, de seu trabalho, chamado Discord. Isso aí, Discord. É bom salientar que há bastante discórdia no Discord também, então isso é interessante. É isso aí. Bom, vamos para a hashtag dos ouvintes? Bora! A hashtag hoje é do Regis Pontes de Oliveira, lá pelo Castbox. Ele falou, que legal, eu não trabalho com informática, mas estudo e gosto muito. Espero um dia viver disso. Muitos assuntos interessantes que vocês abordam. Parabéns, agora estou inscrito. Muito obrigado, seja bem-vindo aí, meus pêsames, né? Não, brincadeira. Seja bem-vindo aí à comunidade do PodTag, seja bem-vindo aí à comunidade de tecnologia. E, bom, Regis, se você ainda não tiver, entre na nossa comunidade no Discord lá e troca uma ideia com a gente, não só nós como hosts, mas toda a comunidade do PodTag é muito receptiva e com certeza vai te ajudar aí a trilhar esse caminho, poxa, sensacional que é o caminho da tecnologia. É isso aí, seja bem-vindo ao PodTag, é o mundo da tecnologia, não tem volta. E já aproveita e assina lá, R$5 por mês, tá? Isso, manda uns dinheiro pra gente lá. E tem mais um convidado aqui de um rapaz no Discord, nosso canal de feedback no Discord, um rapaz chamado Luiz. Ah, coincidência, será? Talvez? Ué? Achei legal que não teve aquele host com uma voz de taquara rachada. Opa, é o Luiz! E aí, Luiz? Não sou eu. Eu não sei do que você está falando. Na verdade é uma voz forçada. Eu peço pro Léo mexer na voz, na verdade. É só um efeitinho sonoro. Se vocês quiserem eu desligo. Quer ver? Léo, desliga aí. Pode desligar, Léo. Na real... Léo, desliga. Léo, desliga, por favor. Não funcionou. Tô rindo, mas é de nervoso. Mas aí, Luiz, comenta aí com a gente como é ouvir um PodTech sem você. É muito estranho, cara. Parece que... Bom, não sei. Eu tô processando ainda informação. Eu vou entrar em contato com meus advogados. E defina a sua opinião sobre Scrum em 10 palavras. Cara, Scrum é uma ferramenta que todo mundo fala que usa. Eu acho maneiro quem usa, mas eu... Acabou já. Acabou? Foi mal. Ah, beleza. Tempo... 10 palavras, né, cara? Ah, tá. Desculpa. Obrigado pelo seu comentário, Luiz. Assine, entra no Discord e assine a gente no PicPay também. Tá. 10 palavras também só que pode escrever na comunidade? Ou não? Não é Twitter, não. Ah, tá. Beleza, então. Então termino minha frase por lá. Queria agradecer a 2 novos patrões aí que assinaram o nosso plano de patronato essa semana. É o nosso querido Norton Gueno, que trabalhou aí, pelo que eu entendo aí, é amigo do Everton, do Gatron, do Gilberto, sei lá, ele já conhecia todo mundo. O Nortão está no Discord agora para proteger toda a comunidade das ameaças digitais. Nosso querido Norton. Querido Norton, olha aí. E nós também temos agora um novo patrão, que é o Renan Luciano Burda, o garoto bonito amarelo. Lindão de amarelo. O lindão de amarelo. Essa só quem tá no VIP viu. É isso aí. Se você quiser saber da piada atrasada, você tem que assinar o VIP, mas é uma das histórias aí que eu mais chorei de rir na minha vida, pra você conhecer o lindão de amarelo. Se você quiser ver um vídeo de Renanzinho dando uma entrevista pro Feirão do Automóvel e sendo assediado ao vivo, assine picpay.me/podtag e dê R$5 mensais, você vai ter o direito de assistir isso. Você não vai achar ruim, cara. Você vai amar isso daí. Isso aí, muito obrigado, queridos patrões. Esse programa não é realidade sem vocês. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês continuem, né? O Renan é obrigado a continuar, né? Faz parte do contrato. Mas espero que os outros patrões aí que não têm uma questão contratual com a gente sejam fidelizados.
Tô brincando, tá, gente? Não tem contrato nenhum, não. Os advogados estão revendo ainda. Estamos atualizando isso, né? Bom, tem que ser isso aí, tá ok? Então, muito obrigado por ter nos ouvido mais uma vez. Voltamos na próxima semana com mais episódio aí na sua timeline. E, bom, deixa sempre sua contribuição, sempre seu feedback, entre na nossa comunidade. E aquele beijo pra sua vida ser melhor essa semana. Beijo do gordo. Aquele abraço. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.